Fala, meus amigos, como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Como é que tá a vidinha de vocês aí nessa época de quarentena? A minha, tô precisando urgentemente de um barbeiro, mas a gente vai conseguir resolver isso daí. E aí, vocês estão gostando das notícias que tivemos hoje? Vão me falando aí, ver se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo direitinho. A galera tá felizão aí, né? O homem anunciou hoje o jogador aí, ó. E aí, o que vocês acharam? Me manda a opinião de vocês aí. A galera tá entrando. Hoje, hoje é um dia legal pra gente, tá? Hoje a gente vai ter um convidado especial. Nós vamos conhecer hoje o Horácio Júnior, tá? Ele é ex-conselheiro da gestão do Campelo, tá? Então hoje a gente vai saber muita coisa de Vasco. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa live de hoje, porque ele vai falar muito sobre muitas dúvidas que nós temos sobre a gestão do Vasco, entendeu? Então prestem bastante atenção e tirem as suas devidas conclusões, beleza? Ó, então a galera tá comemorando aí, ó, capitão com Levin, vai receber em dia, entendeu? Meu amigo Fábio tá aí presente também na área. A galera tá pedindo uma live com Levin aí, ó. Ó, sábado, já fica o convite. Sábado eu vou fazer uma live com o Cordela. Então quem já quiser participar aí, fazer seu tipo de pergunta, fica à vontade. Pode deixar que depois eu faça aí o comentário dessa questão da contratação aí, tá? Galera falando aí, ó, o homem de caráter deu a volta por cima. Rapaz, eu sempre acho que você tem que dar tempo ao tempo, você tem que dar a oportunidade das pessoas trabalharem. Então, assim, eu já falei algumas vezes aí, com a minha vontade como vascaíno, é que o Vasco ele tenha o máximo de força possível, tanto dentro quanto fora de campo. Então, se os atuais candidatos eles entrarem na disputa para debater projetos, né, e que esses debates e esses projetos sejam para enaltecer e para deixar o Vasco cada vez mais forte, eles terão meu total apoio, beleza? Tá rolando a live agora da Vasco TV com o Campelo, entendeu? Ontem ele já falou no programa da Sport TV. Então a gente vai ver o que vai acontecer aí, beleza? Então deixa eu ver se eu chamo o nosso convidado aqui, para que ele possa nos agraciar com a sua presença. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês aí. Mandar um abraço pro meu amigo Fábio aí de Vila Velha aí, ó. Tá? Gostei bastante, mas precisamos de um presidente. Calma aí. Vamos aí agora aguardando o nosso convidado de hoje aparecer. Com certeza, se você tem um jogador de nome, tá? Você tende a chamar muito a atenção para esse tipo de gente, entendeu? Para esse tipo de ação de marketing em relação ao clube. Então, assim, é muito importante, né, que a gente tenha aí uma série de novos patrocinadores e tal. Thiago, passei a tarde todo tentando. Rapaz, o site está congestionado, né? Porque você sabe como é que é vascaíno, né, cara? A gente, quando tem algum projeto relacionado ao clube, a gente fica extremamente empolvoroso. Então, assim, o site está congestionado mesmo, tá? Eu consegui comprar o meu, graças a Deus.
já dei de presente ainda alguns ingressos. E eu falo para vocês que tá difícil, mas tentem, continuem, porque vai dar certo, tá bom? A gente vai ter hoje a presença aí do Horácio Júnior, tá? Ele foi conselheiro da gestão do Campelo, conselheiro direto do Vasco aí, então ele tem muita coisa para falar pra gente, tá bom? Hoje não adianta que além dessa live aí, a galera só vai falar sobre Yaya Touré. Beleza, o Fábio? Depois você me manda um direct aí que eu te oriento aí direitinho, tá bom? Rapaz, a gente, ó, segundo o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, no vídeo que ele fez ontem, ainda não tá cravado a venda de nenhum jogador do Vasco, não, hein? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar meio com o pé atrás em relação a, a essa venda de jogadores. Então não tem nada certo ainda não, tá? O mercado tá fechado, provável que teremos só a janela de inverno deles. É isso aí, né? Vamos ver se a gente consegue tentar fazer de alguma forma a venda de algum jogador, mas eu acho muito difícil. Vamos aguardando aí o nosso convidado de hoje. Já já a gente vai ter. Ó que honra aí, ó. Nosso querido Fábio Cordella tá na live aí. Fábio, nós vamos fazer uma live no sábado. Aí o Horácio já entrou. Deixa eu só chamar ele aqui. Nós vamos. Isso aí, Cordella. No caso é no sábado, tá? Nossa live vai ser no sábado. Muito obrigado pela sua presença aí, tá bom? Estamos ansiosos para te ouvir no sábado. Cordella é uma pessoa muito simpática, me recebeu muito bem ontem, quando mandei mensagem, tá? Então, gostaria de agradecer pela atenção que você teve comigo ontem, Cordella. Muito obrigado. Estamos aguardando o Horácio aí. Já solicitei o convite. Grande Thiago, falei que o homem ia fazer, tá vendo? Então, a galera que queria agradecer também as pessoas que ficam mandando mensagem no direct aí, auxiliando nessa interlocução com as pessoas, vocês que querem a live, tudo direitinho. Então, vocês que nos ajudam aí, muito obrigado. Beleza? E tentando aqui mandar. Estou esperando aí. A galera está entrando direitinho, vamos aguardar. Só o nosso amigo Horácio aí está ajeitando as coisas lá para poder participar com a gente. Vamos dar um tempinho para ele aí. Essa época de tecnologia, às vezes a gente pensa que tem todas as tecnologias em nossa mão, mas isso nos foge muito também para funcionar direitinho. A galera tá feliz aí, né? Vocês estão felizes com o anúncio do Levin hoje? Me fala aí o que vocês estão achando, tudo aí. Quero ver a opinião de vocês. Olha o homem aí, ó. Ver se nosso convidado recebe. Aí, ó, acho que agora vai, hein? Carregando aí. Horácio, já tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não sei se a minha câmera tá legal.
Só, não tá aparecendo sua imagem, mas o seu áudio tá beleza. Como é que eu faço aqui? Tem que ser numa câmera invertida? Tem que ser a câmera de selfie. Então, tá de selfie. É, É, ele tá com um não tem X aqui problema não. estranho. É, alguma coisa tá rolando aí, mas de boa, a gente tem todo o tempo do mundo para você. A gente está ansioso para te ouvir, faz qualquer coisa. Aguardamos até a madrugada aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Eu só queria saber como é que funciona a câmera aqui. Aí, É, deixa eu tentar sair e voltar, ver se funciona rapidinho. isso, tenta. Deixa eu... Pois é, a gente está tentando resolver aqui para conectar direitinho aí, para ele aparecer na nossa live. Já já a gente consegue conectar, tá? Então, galera, para quem não conhece, o Horácio Júnior, ele agora está no grupo Vasco do Povo. Tá? Ele é um agente político muito forte no Vasco, muito inteligente, tá? Sabe de Vasco. Então, assim, ele foi ex-conselheiro da gestão do Campelo, tá? Então tem muita coisa para nos falar aí. Então é muito importante que a gente tenha atenção às falas dele, porque o cara sabe muito de Vasco aí. Pô, a câmera tá É, travada, cara. eu consigo te Tá me ouvir, ouvindo? mas não consigo te ver. Te ouvir perfeitamente. Não conseguimos te ver. Porra, que coisa. Faz o seguinte, tenta reiniciar seu celular e retorna de novo aí. Eu sempre quando Beleza, tenho algum problema com o meu celular, eu tento reiniciá-lo. vou fazer isso, vou fazer isso. Tá bom, querido? Já já te aguardo aqui. Galera, vou aproveitar esse tempinho que o Horácio deu pra gente aí. Queria falar com todo mundo que está assistindo. Ó, galera, vamos renovar o sócio torcedor. Você que não é sócio ainda, chegou o seu momento. Lembrando que sócio torcedor não é para o Campelo, não é para o Brant, não é para ninguém. Tá? Não é para o Leven, não é para ninguém. É para o Vasco. Então essa é a campanha importante. A gente tem que se unir agora, tá? A gente tem que se unir e deixar o Vasco forte. Vamos tentar chegar aos 200 mil, 250 mil sócios. Você que é capixaba, que está aí vendo a live, vamos fazer esse movimento forte aí, tá? De renovação do sócio torcedor. Vamos mostrar a potência que o nosso clube tem, essa torcida maravilhosa, torcida mágica, que mesmo em tempos de crise, está aí, ó, deixando o site congestionado. A gente vai lotar virtualmente essa final da Libertadores domingo aí. Então vamos comprar os ingressos. Ó, uma notícia: todos os ingressos vendidos desse jogo virtual que nós vamos ter, eles serão revertidos ao pagamento de salário, tá? Então, você que puder, aí, o ingresso só custa apenas R$ 10, você pode comprar até 99 ingressos. Então, você que está aí, manda um presente para o seu sobrinho, para o seu primo, para o seu irmão, qualquer coisa. Guarda essa lembrança aí virtual da final da Libertadores. É muito importante que vocês façam a parte de vocês, beleza? Bom, tô vendo aí a galera se manifestando em relação ao Yaya Touré. O Levin fez o pronunciamento hoje, né, às 5h30 da tarde. Em algumas oportunidades que eu tive, como eu falei para vocês, eu mandei mensagem para o Levin, falei que ele é uma figura importante no debate político do Vasco, tá? Eu acredito muito nas pessoas e eu sei do potencial do Levin, assim como eu sei do potencial de todos os outros jogadores, não, né, dos outros candidatos à presidência. Então é muito importante que a gente dê esse valor a todo e qualquer ser humano, beleza? Vamos ver se a gente consegue visualizar o nosso amigo Horácio. De alguma forma a gente... Vamos aguardar aí. Eu consigo te ouvir, eu só não consigo É, te ver. pois é. A câmera não tá legal. Né? Pô, que pena isso aqui. Poxa, é, pena mesmo. Pior que não... Eu não sei se é possível fazer por computador.
Não sei se você consegue entrar pelo computador no site do Instagram e logar na sua conta. Podemos tentar, podemos tentar. É, vai tentando aí. Eu estou te esperando aqui. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Ó, agora a galera está se manifestando aí, tá? A galera tá falando que será que é possível? Quem puder aí é... Bom, galera, ó, é uma coisa que eu peço a todos vocês aí, inclusive vai ser um tema do nosso debate. A gente está aqui para debater Vasco e achar soluções para o nosso time, entendeu? Então, a gente enaltece qualquer ser humano que torça para o nosso mesmo time. Vasco é família, então todos nós somos vascaínos, então nós estamos aqui para debater os projetos, as ideias e tudo. Então vamos maneirar aí na forma como você se refere às pessoas, né? Vamos falar, vamos debater. Você tem total direito de falar que a ideia da pessoa não é condizente com a sua, que a ideia da pessoa não é legal para o Vasco. Mas cuidado quando você fala da pessoa, tá? Então vamos tentar manter um nível aí de diálogo legal, como sempre a gente pretende fazer aqui nas lives, tá bom? Então vamos manter aí, tá? Não tentem desmerecer ninguém não, que não é legal isso, tá? Mas tá todo mundo feliz aí, entendeu? Isso é interessante, e você vê que as pessoas tentam ficar felizes, né, cara, de alguma forma. O Pedro Rocha aí, autoriza, tá, tô autorizando. A galera tá assistindo aqui, eu tô ao mesmo tempo também autorizando para que possa assistir. Fica tranquilo, Pedro, valeu, obrigadão. Tá todo mundo aqui, ó, querendo assistir, então nós vamos conseguir ver aí. Tá? O Horácio, gente, ó, para quem não sabe, o Horácio, ele era do grupo político do Cruzada Vascaína, né? E ele participou diretamente, ele participa diretamente do Vasco desde 2012, tá? E ele fez parte do grupo, né? Vasco sempre, meu Deus, Frente Vasco Livre, desculpa, tá? Que era do Campelo. E aí ele vai contar melhor pra gente como é que foi essa jornada aí. O Horácio está falando que só funciona pelo celular mesmo. Eu não tenho essa certeza aí. Mas eu não sei se a galera vai conseguir, né? Engraçado, né? O celular não autorizar a visualização da câmera. Muito estranho isso. Talvez se você tiver um tablet, alguma coisa assim. Obrigado aí, Bruno, pela moral. Uns parabéns aí pelas lives. Estou aqui para ajudar todo e qualquer vascaíno, tá? Sobre as dúvidas que vocês tenham sobre Vasco. A gente precisa conhecer melhor, tá, pessoal? Fala, Rodrigo. Estou te vendo aí, irmão. Rodrigo Oliveira, um abraço, querido. Tá? A gente precisa conhecer melhor todas as situações que ocorrem no Vasco, tá? E a gente precisa, antes de poder emitir qualquer opinião, saber o que acontece com o Vasco, né? Saber o que a gente tem para poder fazer em relação a todas as informações. Então, para emitir uma opinião, você tem que saber. Então, essas lives são para isso daí, tá? Horácio, se você estiver me ouvindo, a galera está falando para você ir nas configurações e habilitar a sua câmera. Talvez o Instagram, você não autorizou a câmera do seu celular. Então pode ser isso aí também, né? Às vezes aquelas opções de autorização, né? De mandar mensagem, de fazer qualquer coisa. Cara, a galera está perguntando o que eu acho. Primeiro, a gente tem que tomar bastante cuidado. O Yaya Touré não é do Vasco, tá? Prestem bastante atenção nisso. O Yaya Touré assinou um pré-contrato, ou seja, um contrato de intenção com o candidato à presidência Levinciano, tá? Então esse contrato ele funciona igual aquelas apólices de seguro,
né, sobre o qual você, por exemplo, eu sou um pai e quero fazer um seguro para o meu filho. Não foi ele que assinou o contrato, mas ele é o beneficiário do contrato, tá? Então, assim, é um contrato de intenção. Então, galera, eu sou muito sincero para vocês. Eu sou muito sincero. Eu sou daquele grupo de pessoas que sempre vai torcer pelo próximo. Eu sempre vou torcer, eu sempre vou acreditar nas pessoas. Porque qualquer pessoa que te faça mal, qualquer pessoa que te leve para o mal, ou qualquer outra coisa, a culpa não vai ser minha, tá? A culpa vai ser dessa pessoa. Então eu sou daquele grupo que confia nas pessoas, eu sou aquele grupo que acredita nas pessoas, e como um vascaíno, eu quero meu time forte, entendeu? Eu quero meu time muito forte. Então essa carta de intenção do Levin aí, sobre o Yaya Touré, se der certo, né, e eu espero que dê certo, eu espero que o Levin faça um debate excelente, de alto nível com os outros candidatos. A gente ainda tem aí o Brant, a gente ainda tem o próprio Campelo, a gente ainda tem ainda os grupos aí que estão se finalizando, tem a Confraria, tem a Desenvolve Vasco. Você tem vários grupos ainda para se manifestar na eleição. Então eu acho cedo ainda para a gente cravar alguma coisa. Mas que é uma coisa certa, essa eleição vai ser de alto nível, tá? Primeiro que é uma primeira eleição que nós temos aí sem a presença do Eurico Miranda, né? E outra que as pessoas que estão pleiteando essa vaga de presidente, tá? Elas são pessoas de alto gabarito. Então o debate, que é o mais importante para nós, ela será de alto nível, tá? Boa noite, pessoal de João Pessoa aí na Paraíba, tá? Cara, sobre a questão do Yaya, qualquer jogador do nível dele, né, dependendo se tiver em forma, ele vai ser muito bem-vindo, entendeu? Muito bem-vindo mesmo. Cara, tá tudo marcado como positivo lá, permitido. Vamos no som mesmo, não tem jeito. Não sei se eu tô te ouvindo muito bem, entendeu? E vamos tentar fazer alguma coisa aí. Qualquer coisa a gente remarca aí. Mas se o pessoal vê que tá dando para te ouvir, importante, eu queria também que o pessoal te conhecesse. Você é uma figura muito importante no cenário do Vasco, entendeu? E eu queria que a galera te conhecesse, mas vamos tentar aí fazer de alguma forma. Irmão, boa noite, né? Boa noite. Queria te agradecer aí a sua permissão de a gente fazer essa live. Nós temos aqui um projeto Vamos Falar de Vasco. Nós temos o grupo aqui do Espírito Santo, Gigantes do Espírito Santo, né? E a gente quer conhecer o Vasco, a gente quer conhecer as pessoas que atuam diretamente na política do Vasco, e a gente quer entender um pouco mais, porque nós somos off-Rio, né? Então as informações que chegam para nós, elas não são informações claras. E eu tento sempre passar para as pessoas que antes de emitir uma opinião, você tem que tentar conhecer aquilo que é o alvo da sua opinião, entendeu? Então é muito importante pessoas como você para esclarecer todas as nossas dúvidas aí, beleza? Não, beleza. Vamos bater um papo bom aí. Pô, show de bola. Manda um abraço pro Aquiles aí, que tá assistindo a gente. Fala, Aquiles, um abraço, irmão. Horácio, se apresenta aí pra gente, apesar que a gente não tá vendo a sua imagem, né? Mas se apresenta aí, conta um pouco da sua história com o Vasco. Então, bem, eu tenho 44 anos, entrei na política no final de 2012, assim. Eu fui participar de uma reunião aberta lá da Cruzada. O clube estava discutindo o orçamento e aí, pô, coincidentemente, eu trabalho com orçamento, né? E aí, pô, eu falei assim, pô, deixa eu dar uma olhada nisso, deixa eu ver como é que funciona esses números, como é que o Vasco faz a projeção financeira, né, do seu exercício futuro, porque o orçamento é uma ferramenta de gestão importante, talvez a principal de todas as instituições assim sérias, elas levam a sério o orçamento. Então, eu falei, quero conhecer isso aí. Aí quando eu vi, cara, eu já estava envolvido com reunião, assim, foi
Foi uma coisa meio sem se dar conta, assim, quando você vê, você vai estar frequentando uma reunião, aí começa a discutir um assunto do Conselho Deliberativo, e é assim que funciona, cara. Você vai discutindo os assuntos do Vasco, o grupo vai aprendendo muita coisa, assim, é um aprendizado até constante, até hoje. Ninguém é, Uhum. ninguém é sábio ou douto o suficiente de conhecimento de Vasco da Gama. Assim, sempre tem uma novidade, sempre tem um dilema novo para você aprender, refletir e você aprender com isso, né, e tornar uma pessoa melhor, né, sem dúvida. Então foi essa Exatamente. a trajetória. Assim, você vai fazer, você começa dentro de um grupo político. Fazer parte de um grupo político é importante, assim, porque sozinho é muito difícil você ser efetivo, né? Você transformar o clube, né? Mas Uhum. juntando pessoas com o mesmo objetivo, essas coisas tornam mais fáceis. É por isso o grupo político se reunir com as pessoas imbuídas de um mesmo propósito, assim, faz sentido dentro do espectro político, né? Entendi, entendi. Isso aí que é o importante para nós, porque uma das minhas intenções é que a galera conheça todos os grupos políticos, né, todas as suas filosofias, porque aí você vai ver se você é coerente ou não com a ideia daquele grupo político. Porque você não pode apenas escolher o candidato, você tem que escolher, como é que fala? A ideia, né, a filosofia do grupo, Claro, né? o candidato ele não resolve sozinho. Você Exatamente. precisa precisa ver quem está em volta, né? É uma coisa muito Uhum. importante. Você tem que ver quem é que vai estar no Conselho Deliberativo, quem é que vai estar no Conselho Fiscal, quem é que vai ser o vice de marketing. Todas essas coisas fazem parte da gestão, né? Então isso é muito importante. Isso precisa ser. O Vascaíno precisa votar nisso também, né? Ele precisa, É. e a gente precisa ser transparente com o Vascaíno nesse ponto. Beleza. Bom, Horácio, a gente tem uma visão assim de grupo político meio errônea, que às vezes o grupo político, na minha ideia, ela é um grupo de pessoas que corroboram de um mesmo pensamento, né? E esse grupo ele quer, não é possível que exista um grupo político hoje no Vasco que queira o mal do Vasco. Mas Exatamente. existem divergências, né? Então, assim, eu não acredito que seja divergência em prol da ajuda ao Vasco, seja uma divergência de ideias. Então, eu queria que, aliado à pergunta que eu vou te fazer, você contasse a sua trajetória política agora no Vasco. Você começou em qual grupo? E por que te motivou a entrar nesse grupo? E o que te motivou a sair desse grupo? Se foram pessoas, se foram ideias, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho também do grupo Vasco do Povo. Uhum. Vamos lá. Deixa eu fazer um preâmbulo assim que é importante, assim, um pouco até filosófico. É, Aham. a gente tem muito grupo político no Vasco, né? E assim, Trinta é, e seis. pois é. Então, a gente, vou falar do o Vasco do Povo, né? Uhum. Ele veio de uma fusão do grupo Somos Vasco e da Confederação Vascaína, né? E a gente acredita, né, que é importante a gente transigir melhor, né? É, Uhum. essa quantidade de grupos políticos do Vasco, ela é problemática, assim. Ao mesmo tempo, assim, que ela é democrática, ela é legítima, né? Assim, as pessoas precisam ter sua voz, assim. Tem certas coisas, assim, é muito difícil eu chegar para uma pessoa, assim, nós temos aí 19 pessoas na live, assim, pô, vem fazer parte do meu grupo, assim, mas assim, elas mal me conhecem, como é que eu vou exigir que Uhum. as pessoas tenham confiança, assim? Mas se essas 17 pessoas se conhecem, faz sentido que elas se unam, conheçam, tenham voz, assim, mas uma vez que essas pessoas se conheçam, né, que elas vão
se conhecendo, elas têm que fazer um exercício de transigência e aglutinação. A gente passa uma mensagem muito ruim para o vascaíno, né? Que parece que Uhum. todo mundo quer ter o seu protagonismo, quer ser protagonista de uma coisa, e na verdade é, 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 a gente é muito pequeno perto do Vasco. Isso não pode ser Sim. o fim, né? Então, o exercício que a gente fez de aglutinação lá, o Somos Vasco com a Uhum. Confederação, ela não pode parar por aí. Ele precisa continuar com outros grupos, outras pessoas. A gente quer que quem acredita nas mesmas coisas, que venham juntos. Né? Agora, Uhum. essa questão de acreditar, né, na ideologia, ela é fundamental. E é por isso que as coisas às vezes acontecem os rachas e parece que o racha é a pior coisa do mundo, mas não é. Isso não pode ser visto assim como se fosse é, uma briga enorme. Assim. Agora eu vou falar um pouquinho da Cruzada Vascaína. Né? Eu comecei na Uhum. Cruzada Vascaína. A Cruzada me ensinou bastante assim, sobre o que é Vasco. Né? A Uhum. dinâmica da Cruzada ela é muito bacana, assim, porque toda reunião do Conselho Deliberativo ela se reunia antes, discutia os assuntos, os associados poderiam intervir através dos conselheiros, como é que isso, qual era o posicionamento daquele grupo perante o, 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 o voto dos conselheiros da Cruzada refletiam não só os pensamentos dos conselheiros, mas de toda uma coletividade. Então você fazia. As pessoas que estavam lá no conselho eram representantes daquele grupo, né? Uhum. E, e ali estava imprimido, né? Os seus valores, essas coisas todas. Então, isso foi muito bacana. Isso é uma coisa que a gente conserva até hoje dentro do Vasco do Povo. Quando tiver uma reunião no conselho, a gente vai debater, vai se reunir e vai chegar num consenso. Então, a dinâmica da cruzada foi muito positiva nisso daí, né? A gente Uhum. é, atuou diversas vezes. A gente foi conselheiro, esteve no conselho em 2011 como oposição ao Roberto Dinamite, né? Sim. Esteve também com oposição no conselho ao Eurico Miranda. Em Uhum. 17 a gente foi eleito como maioria, né? Mas nós não Uhum. apoiamos o que aconteceu em janeiro, né? Uhum. O, na ocasião, né? Quando teve o racha da Identidade Vasco com a Sempre Vasco, né? É, Uhum. a Identidade Vasco, a gente fez parte da Sempre Vasco Livre, a gente trabalhou muito para a união da Sempre Vasco com a Identidade Vasco, né? Mas quando Uhum. o racha, a Identidade Vasco nem nos convidou para participar do racha, o Uhum. que foi positivo, né? Porque a Uhum. gente realmente não ia endossar aquilo. Uhum. E, mas depois do racha é, 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 depois do racha da Identidade Vasco com o Campelo, quando saiu 13 vice-presidentes, a gente achou importante ajudar o Vasco. Ajudar o Vasco. Sim. Logo depois teve uma votação de sindicância, né, onde alguns conselheiros ligados ao Eurico ainda e ligados à Identidade Vasco iam votar contra. A gente achava que a volta do Eurico ali não seria positivo, né, para o Uhum. poder. E a gente votou para o Campelo ficar e a gente veio para ajudar o Vasco. Assim, não é Sim. uma coisa que as pessoas precisam talvez entender. Assim, pô, mas você ajudou o Campelo? Assim, não ajudei o Campelo. Eu fui lá para servir o Vasco, assim, né? E foi uma honra. Uhum. Não me arrependo de absolutamente nada. Assim. Mas a gente precisa, quando a gente tem um drive, né? Tá focado ali. Uhum. Pô, vamos. Eu vou fazer as coisas pelo Campelo, eu não vou virar sócio porque eu vou dar dinheiro para o Campelo. A gente está invertendo, a gente está botando o dirigente na frente do clube. E não pode ser assim, né? Exatamente.
Não pode ser assim. Exatamente. Eu sempre procurei colocar no Twitter as minhas ações de forma, meus posicionamentos de forma bem transparente, até desde como dirigente dessa gestão, né, atual. Então, não é uma coisa assim, a gente tem que saber ser menos personalista nessa coisa, né? Então, a gente decidiu ajudar o Campeiro, né? E a gente entrou. O Adriano Mendes já estava trabalhando lá. Existia uma publicação de um balanço de 2018, assim, auditável, assim, que era uma coisa. A gente pegou o balanço de 2017, o relatório da auditoria externa não conseguia fazer evidência de nenhuma conta dentro do seu balanço patrimonial. Era um balanço inauditável, sem nenhuma evidência contábil. E o balanço, ele não é para ele mostrar um número bonito, ele é para ele mostrar a verdade. Isso aí. A auditoria, estou falando isso porque talvez as pessoas não entendam um pouco disso. Assim, eu estou tentando ser bem didático. Quando a gente avalia as demonstrações financeiras de um clube, a gente não vai aprovar por causa teve um resultado ruim, teve as coisas que precisam ser levadas em conta é a veracidade das informações e se os testes que estão ali, as auditorias independentes, elas têm uma reputação a zelar, né? Não podem, elas não vão se manchar atestando valor num balanço que não significa nada, né? E isso evoluiu e o balanço, né, que foi apresentado ali, o Adriano participou disso muito bem, era um indicativo assim, pô, o Vasco a gente está indo bem. O Vasco está indo bem e a gente vai entrar nesse processo de reestruturação financeira. Assim. O que a gente acredita, né, é que o dinheiro fala. O dinheiro fala. Sim. A gente vê o que está acontecendo com o Cruzeiro aí e assusta. Assusta. Muito. A responsabilidade financeira, ela veio para ficar. Isso daí não pode. Se você quer ser competitivo, se quer ser campeão, você tem que ter um fluxo de caixa que permita você ter um time caro. Hoje o Vasco não tem condição, porque mais da metade do que o Vasco precisa pagar de previsto no orçamento são dívidas de exercícios anteriores. Você precisa resolver primeiro esse passivo e depois chegar junto. Senão inverter essa roda faz toda a diferença no produto. Não pode inverter essa equação. Então, e a gente entrou nesse propósito, né? E o que culminou a saída, né? A nossa saída da gestão, e não foi só a minha saída, foi a saída do João Marcos, do Adriano. A gente tem o mesmo motivo, tem a mesma crença. Ali, o Vasco, o Campelo acreditava que isso era fundamental, investir num time muito forte era fundamental para se manter na primeira divisão. E a gente achava assim, não vai ter como pagar. Não vai ter como pagar. A gente teve o problema do Profut em dezembro, não tinha, a gente conseguiu administrar a situação, mas não ia poder ficar sem pagar Profut, não ia poder... E o Vasco contratando mais jogadores, contratou o Valdívia, contratou o Felipe Ferreira, contratou o Sidão, contratou outros jogadores, e ali a gente, olha, não dá para ser assim, tem a gente, e o resultado de 2019 prova aí, que a gente ali começou a sair um pouco dessa responsabilidade financeira. Eu acho que o teto era 4 milhões, não era, de orçamento para salário de jogador? Agora eu não lembro. Agora eu vou ficar te devendo esse dado aí, mas também se você não lembrar não tem problema não. Só para... Pois é. Mas e o Campelo acreditava que um investimento maior no futebol ia ter um retorno de bilheteria, de premiação,
de sócio-torcedor, e a gente não acreditava assim, nesse negócio. Então, teve um dia que eu fui em São Januário com o João Marcos, a gente foi lá, conversou, o Campelo, mas assim, olha, a responsabilidade é minha disso. Se o Vasco cair, a responsabilidade é minha. Não, não é. Uhum. Tá todo mundo junto, tá todo mundo no barco, assim. Mas a gente entendeu, respeitou a opinião dele, assim, saiu com muito. Uhum. Essa saída foi muito cordial, assim, não teve briga, não teve nada. Era, de fato, uma questão de Uhum. ideologia, assim, porque existia um risco financeiro que não dava para a gente administrar mais salários atrasados, mais atrasos. A gente acha que o dinheiro fala e a gente precisava, assim, olha, a gente tem que voltar para essa austeridade que desviou um pouquinho de 2019, né? Uhum. E a gente acreditava na base, a gente acredita no Marrone, acredita no Thales, assim, a solução estava ali, não precisa ficar contratando Uhum. um monte de jogador para disputar o O estadual. elenco inchado, né? É. Pois é, assim, não, é óbvio que as pessoas falam assim, pô, eu fui contra o Cano, assim, isso é uma coisa boa de se esclarecer. Não é que eu fui contra o É. Cano, eu fui contra o Cano. Assim, se a gente quer o Cano, beleza, a gente vai cortar de onde? Qual é o que não vai poder continuar para a gente cortar o Cano? Da onde a gente vai ter que tirar o dinheiro? Assim, qual é o projeto para trazer o Cano? Não é simplesmente trazer sem a discussão, né? E o Uhum. Campelo, assim, ele é o presidente, ele tem os poderes, ele faz essas coisas, ele pode fazer essas coisas assim, e a gente não vai participar dessa decisão, não endossava essa decisão. E não cabe ter duas gestões em um clube ou em qualquer outro lugar, né? É, Uhum. não adianta eu remar para um lado, você remar para o outro, que a gente vai ficar parado. Então, escolhe uma direção e vai e siga com as pessoas que vão que vão remar junto com você, assim, nem eu, nem Uhum. João Marcos, nem Adriano, a gente não é insubstituível, a gente era uma pequena engrenagem dessa coisa Uhum. gigantesca que é o Vasco da Gama, assim, a gente sai, assim, uma pena foi janeiro, isso incita Uhum. que vocês saíram por questões eleitorais, assim, que é uma grande bobagem, assim. Quem conhece a gente, quem viveu com a gente, sabe que foi uma questão mais ideológica do que eleitoral. Não foi nada eleitoral. Se o Campelo tivesse lá, não, vamos cumprir o orçamento à risca, era provável que a gente ainda estava lá. Se ele tivesse Uhum. discutindo, buscando soluções com a gente, para o futebol e para todas as outras coisas, É. era possível que está lá com a gente. Não teve uma briga, um racha, Aham. desavença, não teve nada disso. Mas isso foi o motivo responsável pela saída da gestão, né? Quando eu e o João Marcos a gente tomou essa decisão, a gente precisava Uhum. externar isso para o grupo, né? Para a Uhum. cruzada vascaína, né? A cruzada vascaína entendeu que não era caso de. Não acreditava que a gente deveria de sair. Algumas Uhum. pessoas achavam que deveriam ficar. Ficou o João Ernesto, ficou o Leão, ficou. é, Outras pessoas acharam que deveriam ficar e outras achavam que não deveriam ficar. Uhum. Mas ali, né, não fazia sentido eu ficar num grupo Uhum. onde não acreditou no meu diagnóstico financeiro, nem meu, nem do João Marcos. Assim, eles achavam que precisava seguir na gestão a qualquer custo. Assim. Esse é Uhum. o tipo de coisa, assim, esse é o motivo que é legítimo que as pessoas se separem. Né? É, Sim. é natural assim que algumas pessoas da cruzada tenham ficado magoadas comigo, mas eu não tenho problema com nenhum com elas. Eu gosto delas assim da mesma forma, assim. Não tenho Uhum. constrangimento Tem que de respeitar a cruzar com nenhum opinião do delas. outro, né? Isso, assim. Então foi uma saída.
E outras pessoas que estavam juntas, que Uhum. acreditavam que ali poderia ter um problema, né, né, no gasto excessivo do futebol, veio junto Uhum. comigo e com o João, assim, né? Não foi uma coisa assim, pode parecer que eu estou roubando as pessoas do grupo, estou tirando. Não, as pessoas são livres para tomar as suas próprias decisões, assim, então Uhum. é natural assim que as pessoas tenham ficado chateadas, pô, o Horácio não deveria ter saído da cruzada, assim. Eu, É. pessoalmente, assim, não tenho problema com nenhum deles, assim. Eu Uhum. penso que se eles tiverem alguém vindo, se alguém vir isso depois, é, que releve esse posicionamento, mas não Sim. faz muito sentido, né, ficar num grupo onde tem uma é, é, onde ninguém é obrigado, não faz sentido você estar num lado político onde você não acredita que é o caminho certo, né? Ah. Então, as coisas aconteceram por isso, mas não houve uma briga, uma, uma coisa que ninguém Um saiu racha, né? xingando, ninguém, um racha, onde eu É. passei a odiar a pessoa que estava na cruzada. Não, absolutamente, isso não acontece. Agora, pegando esse gancho que você falou aí, eu acho muito importante isso para o entendimento, né? Você sabe que quando você vai falar de futebol, você sabe que a paixão fala mais alto que a razão. Então, assim, nós que somos torcedores e não lidamos com o administrativo do clube, a gente quer Messi, quer Cristiano Ronaldo, a gente quer ganhar todos os títulos. Só que quando você pega e vê assim, pessoas que trabalham administrativamente falando, pessoas que querem o bem financeiro do clube, a gente taxa isso como uma medida impopular. E eu acredito muito que não seja administrativamente, mas seja a paixão. Você está me entendendo? Estou Então, assim, eu queria entendendo. que você explicasse isso, Olha, porque para o isso torcedor é importante entender isso. é excelente a tua pergunta. Assim. Olha, eu faço sempre a distinção, né, para as pessoas próximas, assim, que Uhum. a gente não é mais um torcedor. A gente passa a ser, a gente também é torcedor, mas ganha o, o crachá de agente político. E por que esse crachá por qual é a diferença nossa do torcedor? É isso, a gente não pode, nós não temos direito de agir impulsivamente. Não temos. Uhum. Porque se a gente. Uhum. Eu sou dirigente do clube, eu tomo uma medida impulsiva, eu fodo com a vida de 16 milhões de vascaínos. Sim. Não tenho esse direito. É muita Uhum. responsabilidade. Então a gente não pode perder a cabeça, eu não posso me exasperar, eu não posso. É, eu levo isso a sério nas coisas mais radicais. Assim, eu não posso bater boca na internet com os outros. Assim, Sim. eu não posso ofender ninguém, eu não posso. Sim. Porque tô me, eu não sou mais dirigente, mas enquanto era, assim, Uhum. porra, eu tenho. é, é, eu sou representante dessas pessoas, assim, né? Sim. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme e a gente não pode errar. Nosso dever é ser racional, mesmo que isso seja impopular. Às vezes é que nem o pai com o filho. O pai com o filho também nem É. sempre é popular. Ele educa, a, gente, Aham. a gente faz isso. Assim, às vezes É. a gente atura, instigação, assim, o cara ofende a gente, acha que a gente é Isso. ladrão, tá querendo mamar nas tetas do Vasco, faz um meme Uhum. teu para te sacanear. A Sim. política do Vasco tem essa toxicidade, né? Mas você. Fizeram isso comigo também. É, então, É. então, se alguém começa a ter ciúme de você, assim, porque começou a fazer live, tá aparecendo, Isso. aí as pessoas começam a te taxar e ninguém paga as tuas contas, ninguém sabe do teu dia a dia, não sabe dos teus problemas. É muito, Exatamente. é muito Exatamente. complicado. Então, é, é, então eu levo isso muito a sério, assim, e eu falo isso Uhum. para as pessoas próximas, assim, a gente não tem direito de perder a cabeça, assim, a gente não pode ser um otimista despreparado, a gente tem que
Uhum. buscar agora a gente está trabalhando lá com diversos grupos de Uhum. trabalho, né, para criar Uhum. projetos para o Vasco. A gente tem diversas matérias que as pessoas estão lá. Eu estava numa discussão com o associado e, e a gente estava divergindo num processo, né? E Uhum. eu falei para ele, até de forma um pouco rude, assim, eu já me desculpei com ele por isso. Eu falei assim, cara, a Uhum. gente aqui acredita na ciência, né? Eu não Uhum. vou, nós não vamos divulgar nenhum projeto que não esteja nenhuma, nós não vamos omitir opinião em gosto pessoal, assim, porque a gente acredita. Uhum. Que acreditar não é suficiente, a gente tem que demonstrar cientificamente por que a gente acha. A ciência assim, É. nós não vamos nos basear em papel de pau, contas feitas no joelho, nós não vamos nos basear em achismo, nem um WhatsApp dos tiozões, aí, nada disso. A gente vai fundamentar nossas opiniões com base nas práticas de mercado, da literatura, Aham. técnica. Assim, nós somos cientistas. Assim, a gente não vai querer Isso. entrar nessa. é, Uhum. Você pode discordar, pode achar que tem um outro caminho. Não é que a ciência seja infalível, assim, mas é um caminho Aham. que tem uma fundamentação técnica. Então, porque essa é a nossa responsabilidade, né, como Isso. dirigente e postulante. Né? A gente não pode se aventurar as aventuras do Vasco. É o que a gente precisa corrigir essas aventuras do passado. É esse Isso o aí. ponto. A gente precisa fazer diferente para poder ter resultados diferentes. Se eu for fazer a mesma coisa, assim, investir em times e sem resolver as questões financeiras, a gente não vai ter os resultados que a gente quer. É isso. E essa situação toda aí, por isso que eu falo assim, a importância de você conversar diretamente com a pessoa. Porque, vamos lá, quando eu entendo perfeitamente e acredito que o rombo que a gente tem no Vasco hoje, e inclusive eu tomo muita paulada, muita pedrada quando eu falo isso. Porque se você coloca na balança, né, as administrações, e aí eu não quero aqui falar, igual, eu vou até fazer uma pergunta para você no outro momento, de um tweet que você fez, sobre, é diferente você falar da ideia da pessoa não prestar para o Vasco, e diferente falar que a pessoa não presta, né? Então eu não quero ser de forma alguma aqui com alguém, mas eu acredito muito que a gestão atual, botando numa balança, ela é muito mais transparente do que as outras, né? Que nós já tivemos por aí. E que o rombo não é de 2 anos para cá. O rombo no Vasco já vem há mais de 20 anos. Tanto é que a gente tem a maioria das penhoras por processos que são da última década, entendeu? E aí, quando você precisa estar sentado no Vasco e toda hora chega na sua mão um processo, uma penhora ou alguma coisa, eu entendo que a gente tem que fazer o orçamento mais baixo para determinada coisa. Mas o que faltou na minha compreensão, eu gostaria que você me explicasse, se possível, é que você pede para não fazer um investimento porque você tem algumas contas para pagar. E aí, quando sai a notícia de que o Profut não foi pago e que os salários não foram pagos e com outras situações, eu fico com uma interrogação. Foi o que aconteceu? Os jogadores que vieram, como você citou aí, Valdívia, como outras coisas, atrapalharam em quê? Eu queria que você tentasse explicar para a gente esse contexto aí, se possível, é claro, né? Então, é claro que essas contratações, elas consomem o recurso que é limitado, né? Uhum. Elas Uhum. consomem o recurso. Se esses caras não tivessem vindo, eu poderia talvez Uhum. ter pago mais uma folha, eu poderia talvez ter Entendi. pago o Profut ou um credor. Porque as dívidas do Uhum. Vasco, assim, o 2019 foi muito difícil porque a gente não vendeu nenhum jogador também. Foi muito, Uhum. muito complicado. Isso é E primordial para o caixa do clube, né? é primordial. E o problema do Vasco não é
é, é fluxo de caixa, não é competência. Assim, a gente reduziu bastante as despesas já. A gente chegou num Uhum. nível de gastos onde o Vasco funcionava. A partir do administrativo, ou era isso, ou cancelava os outros esportes, como foi cancelado o basquete, ou, Uhum. ou, ou cortava no futebol. Não Uhum. tinha muito onde cortar. No, poderia demitir um outro ali, um outro funcionário ali, mas nada que fosse resolver os problemas financeiros do Vasco. O problema era inteiro no futebol. É, Sim. e a gente viu assim que o dinheiro, é aquilo que eu falei, o dinheiro fala, assim, as contratações, assim, a gente, dentro dessas veio o Guarim, excelente, o Guarim foi uma Uhum. contratação importante, assim, mas Uhum. o Valdívia não foi, Sim. o Sidão acabou também não dando resultado, é, Sim. esse tipo de coisa. Assim, é fácil a gente julgar isso depois de feito, né? Engenheiro de obra Uhum. pronta, né? É. É, o Vasco estava numa situação não muito confortável lá e achou que era importante contratar alguns jogadores, tem alguns reforços. O Guarim valeu. O Guarim Uhum. deu o retorno esperado dentro de campo. É, mas é aquilo, assim, a gente não, não teve as receitas também para melhorar isso. A gente teve o avanço do sócio-torcedor, teve o avanço o crescimento até do marketing, cresceu em relação ao anterior, mas não foram o Uhum. suficientes assim, para pagar a quantidade de dívida que existe. É Uhum. assim, o montante das dívidas, dos acordos, eram draconianos. É aquilo que você falou. Não eram dívidas só dessa gestão. A gente estava Uhum. pagando dívida do time de basquete, do Uhum. time de vôlei. O Demetrios recebeu do basquete. Então, Giovanni do vôlei, né, recebeu, né? o Giovanni do vôlei recebeu. Então, assim, era muito tempo. Eram dívidas assim que com as multas assim acabaram sendo 8 vezes maiores do que a dívida inicial. Assim. Então, é bem complicado. Então, É. Mas a questão esse dinheiro já não estava separado, então, digamos assim, você separa no início do ano o dinheiro, exemplo, vou te falar uma analogia que eu vou separar em janeiro uma quantidade de dinheiro maior, porque eu tenho IPTU, IPVA, material escolar, essas coisas. Esse dinheiro, então, ele não existiu para pagar Profut. Explica melhor isso daí. Então, outra dificuldade assim, é a Uhum. questão muito é a questão da nova divisão de renda, né, do futebol. Uhum. Muita coisa é, a gente não recebe da Globo assim, por exemplo, vai disputar 12 meses de transmissão, o contrato é Uhum. dividido em 12 parcelas iguais, né? Se fosse assim, seria ótimo, a gente saberia exatamente como resolver essas questões, né? Como Certo. se programar melhor. Mas não, ele 60% dele está no segundo semestre, Uhum. e sendo que, sei lá, 20%, tô chutando aqui, está em Uhum. dezembro, está concentrado em dezembro. Em dezembro, por Entendi. exemplo, a gente estava esperando receber 18 milhões. Mas Uhum. os nossos gastos, eles eles não são divididos da mesma forma. O salário vem mensalmente. As Uhum. contas de gás, luz, telefone vêm mensalmente, assim, vêm mensalmente. Fala pessoal, nós tivemos aí a nossa primeira hora de live, né? Infelizmente a gente não está conseguindo conectar a câmera do nosso convidado, que é o Horácio, mas a gente está tendo aí um papo extremamente esclarecedor, né? Sobre Vasco da Gama. Galera que quer conhecer melhor o Vasco, tá? Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Danilo. Fala Danilo, tudo bom, irmão? Como é que você tá aí?
Espero que seja bem e esteja se cuidando aí. Forte abraço para você. E aí a gente está num dia importante para o Vasco. Nós tivemos aí o anúncio do nosso candidato à presidência do Vasco, Eleven, esse ano. Né? E vamos ver como é que tá nossa situação. Então, cara, esse papo tá muito legal, muito esclarecedor com o Horácio Júnior, tá? A gente ainda tem muita pergunta ainda para fazer, beleza? Então eu espero que vocês vejam aí direitinho, prestem bastante atenção. Ele é de extrema importância porque a gente tem que aprender muito sobre Vasco, né? Então a gente tem que saber escutar também, saber o entendimento, tá? Pô, aí, ó, funcionou. A câmera funcionou, né? Funcionou, que bom. Porra, eu tinha mexido isso da outra vez. Deixa eu posicionar aqui, porque eu não vou ficar segurando essa porra. Eu tava doido para ver sua coleção de CDs aí, agora eu consegui. Cara, eu botei aqui porque era um lugar que eu não preciso, eu posso ficar com as mãos livres. Isso. Mas vamos lá. Pô, vamos continuar. Vamos lá, vamos tentar agora então. Aproveita que a galera tá vendo seu rosto aí. Se apresenta de novo aí, por favor. Cara, preciso cortar o cabelo, cara. Tá foda essa Pô, olha, a gente que é barbudo, cara, minha barba já tá vindo aqui no olho. Porra. Foda. Mas então, cara, eu tava falando ali Eu tava falando. O fluxo de caixa do Vasco, a gente só conseguiria equilibrar. Só conseguiria. O Léo Teixeira mandando. A galera pedindo, falando assim que era melhor ter deixado desligado. Seus amigos aí, né? Pois é, quem tem amigo desse tá fudido mesmo. Bora. A gente só equilibra as finanças, cara, quando tem empréstimo, né? A gente precisa de gerar mais empréstimo, né? Com juros melhor e pedindo quando você pega esse empréstimo, por exemplo, você deve 4 milhões, o Vasco deve 4 milhões para você. Eu vou chegar assim, olha, toma aqui, 1 milhão e eu vou te pagar esse 1 milhão à vista e esquece a dívida. A gente pega o deságio e assim a gente vai reduzindo a dívida, assim, né? É assim que funciona, é assim que você tem que resolver esse negócio. A não ser que tenha como é que eu vou dizer? Assim, que alguém tenha um aporte financeiro espetacular, assim. É isso, mas por isso a gente precisa trabalhar com as instituições financeiras, garantia, esse tipo de coisa, né? Então, não tem muita solução. O fluxo de caixa é sempre uma questão complicada de se resolver, assim, é muito difícil mesmo, assim. A não ser não tem solução não tem solução fácil para esse problema. Assim. Não, isso aí a gente pensa. Mesmo porque, Horácio, eu acho que se existisse fácil, já teria feito, cara. Entendeu? Eu não consigo entender assim, o Horácio não vai pagar as contas, ou o Carlos Leão não vai pagar as contas porque quer o mal de alguém, ou porque quer, sabe, o Campeiro não quer pagar a conta. Eu não consigo dimensionar essa maldade, entendeu? Não tem, porque não tem de onde tirar. Infelizmente você tem muita conta para pagar, até você sanear todas essas dívidas, ainda vai demorar um pouco ainda, né? Sim, é muito difícil mesmo. E entram as penhoras que antecipam isso daí, você tem que negociar, assim. O João Marcos chegou a negociar, cara, com mais de 400 credores. É uma loucura. É muito complicado. Muito complicado, porque assim, a gente acaba que não tem a dimensão do dia a dia, né, dessa situação toda, né, do quanto que você tem de dívida para pagar, né? Sim. É muita coisa. Assim, a gente está falando aí de centenas de milhões, cara. Centenas de milhões. A gente precisa gerar uma receita que seja capaz de pagar isso. Né? Esse a gente acredita que também, assim, igual você estava comentando na hora anterior da nossa live, isso é preocupante também, porque você vê o caso do Cruzeiro,
você vê a relação do Corinthians também, né? Você vê alguns times aí que fazem determinados investimentos, por exemplo, em 2000, eu estava olhando isso hoje, em 2015 mais ou menos, o Cruzeiro tinha 33 milhões de positivo, e hoje ele já está em quase 700 milhões de negativo, em menos de 5 anos isso, né? Então O você resultado vê do que... Cruzeiro foi assustador, né? O resultado do Cruzeiro foi assustador. 300 milhões de prejuízo, assim, o crescimento Aham. da dívida descontrolado. Deus me livre. Assim, é o que não pode acontecer com o Vasco, uma coisa dessa. Exatamente. E aí, assim, voltando um pouco, né, para que a galera tá te vendo agora, galera, para quem não sabe, esse é o Horácio Júnior, né? Hoje você é o presidente do Vasco do Povo, como é que é? Do grupo? Sim, sou presidente do grupo. Então, assim, o Horácio era da Cruzada Vascaína, e nós tivemos uma junção agora de dois grupos, né? Aqui é o... Isso, foi a Agora... confederação, somos Vasco, e a gente fez o Vasco do Povo. Exatamente. Então, o Horácio participou da gestão do Campelo como assessor da presidência, que aí a galera acha que você estava lá do lado da mesa do Campelo, mas na verdade não era, você conversava com todas as pastas, né? Você tentava agilizar o trabalho dessas pastas, né? Sim, você faz um trabalho de assessor, né, permitir que eu ajudasse em diversas pastas, assim, né? Mas ao mesmo tempo assim, eu não tinha uma equipe também para trabalhar, então isso também não ajudava muito, não. Uhum, Mas assim, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos, outros a gente não conseguiu uhum, colocar de pé, mas assim, de certa forma assim, foi um trabalho bacana, eu consegui ajudar na estruturação de um modelo de RH. A gente criou antes de vir a Black Friday, a gente estava construindo um relacionamento com as torcidas organizadas, a gente chegou a criar um sócio torcedor para eles, assim, e tentou ajudar as torcidas a terem a se uhum, recadastrarem no JEP, fazerem uhum, dar um apoio para eles voltarem na arquibancada. Você vê a torcida do Vasco hoje na arquibancada, tem 2, 3 bandeiras só, e a do Flamengo, a do Botafogo tem 7, tem 10 bandeiras, é bem uhum. diferente. O Vasco está bem atrás disso daí, né? Entendi. É, eu participei dos comitês de gestão Uhum, que, do colegiado que decidia as coisas do clube, né? Então uhum, são diversos projetos, assim, não tinha nenhum muito atribuído. A gente tentou fazer o projeto das capitanias, a gente conseguiu uma capitania, mas a gente não conseguiu fazer as capitanias porque eu acho que não tinha é, dinheiro para fazer, né? Não tinha estrutura, precisava de ter estrutura, mas a gente teve diversos problemas, assim, desde troca de fornecedor, uhum, unificação do plano de sócios, né? Que não deu para a gente implementar as capitanias. Mas, assim, a semente está plantada lá no clube. Assim que acabar essa pandemia, o pessoal uhum, que está lá, sem dúvida, vai tocar esse projeto. Assim, já é um projeto do uhum. Vasco. Então, isso aí da capitania é o nosso grupo aqui, o Gigantes do Espírito Santo, a gente tenta há quase 2 anos já fazer alguma coisa, ter alguma coisa fixa do Vasco aqui. A ideia é que a gente consiga ser ou uma embaixada ou uma capitania e tal. Só que, cara, eu vou te falar, é extremamente difícil, entendeu? Inclusive, essa era uma das perguntas, assim, que eu tenho te feito. Esse projeto eu sei que é muito importante para muito vascaíno off-Rio, se você teve algum entrave de alguma pessoa, se você vislumbra algum futuro bom para esse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso daí para a gente, por favor. Eu vislumbro assim. A questão é o seguinte: o grande entrave foi o seguinte, né? É, quando a gente quando a gente estava na campanha, a gente montou esse projeto e apresentou.
E quando eu entrei na gestão, eu tentei botar ele de pé. E Uhum. aí a primeira dificuldade foi o seguinte: a burocratização da coisa, né? Esse foi Exatamente. o, se você, as capitanias precisariam ter uma personalidade jurídica criada, formada, porque se acontece alguma coisa assim, né, com a capitania do Vasco, em Juiz de Fora, por exemplo, né, Uhum. se tem uma briga num bar, numa capitania, o Vasco poderia ser processado solidariamente, porque o grupo, a capitania oficial do Vasco Uhum. arrumou confusão e destruiu o bar do fulano. Né? Então, Uhum. é, o, o Vasco reconhecer aquilo como um grupo seu, isso tornava a coisa perigosa aos olhos jurídicos. Então, esse foi o primeiro entrave. Né? Certo. Aí a gente, beleza, vamos correr, criar um estatuto. O Pedro, que está aí, me ajudou a criar o estatuto. O filho Uhum. do Campelo me ajudou bastante nisso também, assim, montou um modelo de contrato para as capitanias, assim. Uhum. A gente conseguiu fazer criar os interessados para fazer a Uhum. página, gravamos vídeo, mas na hora de contratar a equipe para tocar, porque eu era um dirigente não remunerado, então eu preciso ter meu trabalho, eu não ficava lá direto, Sim. né? Na hora da gente Uhum. montar a equipe para tocar o negócio, a coisa não andou. A gente não conseguiu, não tinha dinheiro, não tinha fluxo de caixa, o Vasco tinha diversos problemas de salário. Então, assim, a estrutura toda, assim, contrato, o modelo de estatuto, toda a burocracia, isso estava resolvido. Uhum. Estava bem estruturado, assim. Então, mas não rodou por falta de dinheiro mesmo, assim, É. infelizmente. Assim. A gente espera que uma próxima gestão, aí, se Deus quiser, a gente consiga botar isso de pé com um time dedicado a falar com a FIRIO. E, afinal, É. assim, é 2/3 da torcida que está fora do Rio. Então, a gente precisa. Principalmente aqui do Espírito Santo, né, que é a maior em tudo, né, do Off-Rio, né? Nós somos a maior em Uhum. contribuição para o CT, nós somos a maior em sócios torcedores, e nós somos a maior em número de não sócios e sócios, né? Então a gente, sem contar que está a 40 minutos, 50 minutos de voo, né? Sim, é rapidinho. Já fui várias vezes de É, né? tranquilo. Então, o convite está feito aí, se quiser vir comer uma muqueca com a gente aqui, fica à vontade. Óbvio, assim, Pô, esperando essa situação toda passar, né? se Deus Mas, quiser. Horácio, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava assistindo algumas de suas entrevistas, eu achei um ponto interessante para se falar. Quando você pega o Vasco nessa situação hoje, tipo, financeiramente, futebol, enfim, e você pega na pessoa do Campelo, o principal questionamento que as pessoas fazem é o seguinte: por que aquela situação lá que ocorreu, lá na Lagoa, em janeiro, ele assumiu o clube sem nenhum projeto? Só que eu sei que existia um plano de governo, existiram projetos, inclusive você foi um dos responsáveis no grupo seu lá na Cruzada Vascaína, em fazer diversos projetos, né? E, inclusive a Frente Vasco Livre, ela adotou muito disso. Então eu queria que você explicasse para as pessoas, realmente o Campelo não tem projeto, não tinha projeto? Não, tinha projeto, assim, tinha. O problema, assim, quando o projeto da Cruzada Vascaína era um. Aí, Uhum, quando o, entrou mais gente na frente Vasco Livre, a coisa uhum, tornou ampla, né? O projeto ficou mais amplo. Depois, quando uniu com a Sempre Vasco, uhum, a gente parou de discutir o projeto. uhum, E vamos ganhar a eleição e depois a gente volta a falar de projeto. A gente teria uma configuração, uhum, por exemplo, o clube ia ser ocupado metade da uhum. Sempre Vasco, metade da Sempre Vasco Livre. Né? Isso. Isso ia Uhum, ser. Então, as pessoas que já que chegariam, talvez não chegariam
imbuídas daqueles projetos, né? Uhum. E depois que, quando aconteceu o que aconteceu da Lagoa, as pessoas, o corpo técnico que ficou não entrou para tocar projeto nenhum, tinham talvez as suas agendas próprias, assim, né? Então não Uhum. é uma coisa técnica, né? Não foi uma. O projeto existe, estava lá. Uma das coisas que a Uhum. gente tinha desenhado no projeto era que assim, a gente ia ter uma estrutura comercial e uma estrutura de marketing. A gente ia dar uma separada nisso, né? Uhum. Não foi feito. A gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu ter uma estrutura que fosse capaz de gerar mais receita. Era uma coisa que a gente escreveu na campanha, né? A gente Uhum. escreveu a ouvidoria, né? Eu fiz o projeto de ouvidoria, eu apresentei um projeto de ouvidoria para o Campelo, não teve condição de ir para frente, assim, né? Uhum. Algumas coisas, assim, a parte da, da reestruturação financeira andou. O pessoal que estava lá, a gente conseguiu botar um RP, a gente conseguiu o TOTUS, né? A gente Uhum. conseguiu organizar o almoxarifado, a gente conseguiu fazer, ter diversas ações administrativas, a gente conseguiu botar o Uhum. RH, mas não teve ninguém, depois da saída do Ganime, né? Uhum. É, substitui o Paulo Ganimi era vice-presidente de gestão estratégica, né? Uhum. O cara da gestão estratégica é que deveria cuidar do planejamento estratégico e cobrar do Campelo que essas coisas Uhum. deveriam ser executadas. Ele não teve Sim. substituto, teve nenhum substituto para essa página. Infelizmente, não, é, nem todos os objetivos que foram traçados foram atingidos. Entendi. Porque, assim, às vezes a gente pega, e quando você ouve essa fala sua aí, eu até queria saber da sua opinião, isso já é até uma pergunta que eu queria te fazer. Às vezes eu penso assim, até que ponto a gente pode achar que houve intransigência, houve uma soberba do presidente, né? Porque eu vejo tantas pessoas qualificadas na volta dele, que é um seu caso, por exemplo, caso do Adriano, só que essas pessoas têm ideias boas, têm projetos bons, só que eu não vejo a implementação disso no Vasco. Mas você acha que tem um pouco a ver com o lado financeiro ou com o lado intransigente? Se é que a gente pode falar isso do Campelo. Olha, eu não diria intransigente, assim, mas é uma idiosincrasia, é uma maneira própria dele ver as coisas. Assim. Uhum, A gente não pode partir do pressuposto assim, que o Campelo faz as coisas por querer errar. Ninguém faz isso. sim, isso aí eu Mas concordo. o Campelo nem sempre é, era uma pessoa que ouvia muito o seu time. Né? Não é Entendi. não é, eu não sei, talvez o Campelo, pela forma que ele entrou, eu não sei, estou fazendo aqui um julgamento que eu posso estar bem equivocado, né? Sim, sim. Pela forma que ele entrou, ele ficou muito tempo sozinho no clube, né? Sim. Ele, o Uhum, Adriano, eu não, uhum, quando eu não entrei com ele, não entrei com a maioria das pessoas que veio depois, o Diego, o uhum, Sabedo, outras pessoas que entraram ali, não estavam com o Campelo desde o início, né? uhum, É, e, e ser presidente do Vasco é uma coisa que você precisa lidar com 14, 16 vice-presidentes mais um assessor, né? uhum, Além do uma quantidade de beneméritos. A estrutura do Vasco é muito horizontal, muita gente pedindo, muita gente demandando atenção, porque é ele que decide as coisas, né? Então a uhum, coisa acaba sendo muito intensa, mais do que fica muita coisa nas costas do presidente, assim. Então eu não sei se o Campelo teve, talvez, não vou dizer o saco, mas assim, talvez assim, não teve a paciência, né?
o cuidado. de centralizar certas decisões, de tornar Uhum, de tornar as coisas mais ágeis, assim. uhum, Sem dúvida era necessário para algumas decisões, assim. Mas outras coisas muitas coisas ele tomou decisões sozinhas, sem consultar o time. Então, no volume das coisas, eu acredito, por exemplo, que a ouvidoria não foi para uhum. frente por isso, né? Eu apresentei também um projeto de esportes, né? Não foi para frente, mas agora Agora, entrou aí de alguma agora saiu, forma, né? graças É. a Deus. O Carlos Gama está cuidando disso, ele é um cara fantástico, assim. Vai dar Uhum, fruto isso para nós. entendi. Então, é por aí. É, porque assim, e aí, inclusive, entra na questão seguinte, poxa, eu fico assim, como apontar erros numa gestão da qual você fez parte, né? Qual a sua relação com o presidente hoje e se for necessário, você é a favor ou contra a união de candidatos na véspera da eleição? Então vamos lá, primeira pergunta. Como fazer críticas ou apontar erros de uma gestão que você fez parte? Você acha que isso é possível? Eu fiz vários aqui já. Eu botei vários dedos na minha ferida. Assim, Mas assim, eu tô te falando assim, você admiti erros fez, de diversos, mas assim. assim, eu percebi que foi mais não por uma improbidade sua, foi mais assim por falta sabe, de investimento na sua pessoa, entendeu? Sim, assim, as minhas atribuições eram limitadas. A minha disponibilidade era limitada também por uma questão profissional. Então, não Uhum, se eu tivesse que ter mais responsabilidade, eu teria que ter uma equipe, né? Uma equipe sim, para sim. resolver certas coisas assim. E não era bem o que eu tinha dentro do Vasco, né? Uhum, Então, mais um apoio, um articulador. É, Trabalhava também nas questões políticas, né? Então, uhum, sem uma equipe você fica muito sim. limitado nas informações. Uhum, Mas assim mesmo deu para fazer algumas coisas, deu para fazer bastante coisa. é. E aí, assim, sua relação com o Campelo hoje, como é que é? Depois, eu sempre cumprimentei ele no jogo, eu saí depois disso, assim, não pego para ligar o telefone para ele, assim. Devo procurar porque eu quero apresentar um produto para ele, né? Uhum, O Vasco está precisando de dinheiro, assim, precisa de uhum, soluções, e eu tenho um projeto que eu quero oferecer para ele. Eu não vou nem falar desse projeto, porque eu não vou usar isso politicamente, não. Estou te falando assim que se tiver que conversar com ele, eu vou aham, conversar. Assim, ninguém vai saber que esse projeto é meu. Eu vou entendi. cantar de galo, mas se sair. Mas se tivesse que conversar com ele, eu conversaria numa boa. Assim, não Uhum. tem rusgas nisso, não. Então, vou aproveitar esse gancho seu e vou te pedir uma opinião sobre uma coisa. Quando você imagina que você, vamos lá, não estou botando no campo da imaginação. Vamos supor que o Horácio é candidato à presidência do Vasco, certo? Eu, como torcedor, eu gostaria que você pegasse esse projeto hoje e falasse assim, Campelo, tá aqui, ó, vamos fazer essa solução para pagar salário, para ajeitar a situação aqui e tudo. Por que não acontece isso na união das pessoas em prol do Vasco? É por causa do atual presidente ou é por, sei lá, por ego de não... Porque não é o seu caso que você vai oferecer, né? Mas o que você acha desse cenário, assim? Por que as pessoas em volta não tentam ajudar o Vasco? Cara, é uma É um dedo questão na ferida, complicada. né? É, Não, muito complicado, assim. Por que que é? Vamos lá, assim, a gente fez o CT. Por que isso. certos grupos políticos não ajudaram o CT? Deveriam ajudar. Não é um Sim, projeto para o Cruzeiro, é um projeto para o Vasco. exatamente. É, é, por que as pessoas não deveriam abraçar a questão incentivar o sócio torcedor, né? Uhum. Ou não deveriam.
assim, eu não posso, seria muito leviano eu responder por elas, assim. Sim, Eu tenho uma dificuldade em falar de pessoas, assim, eu acho sim, deselegante, né? Eu chegar aqui e concordo falar, com você. o grupo X não quer ter o gabinete do ódio, o grupo B só quer um bando de aventureiros. Não é um, não é um bom jeito da gente fazer política, assim. Mas, assim, Uhum, o que eu acho, assim, a gente tem que oferecer o que a gente tem de melhor para o Vasco, independente do seu mandatário, né? sim. Falando aqui para você, eu tenho uma ideia, um produto que, nesses tempos de Covid aí, assim, o Vasco está Uhum, fudido agora, né? O Vasco já entrou nessa pandemia fudido, mas deve sair pior ainda, né? sim. Então, é muito complicado é, se a gente não abraçar o clube. Se o Vascaíno não abraçar o clube nesse momento, Uhum, pô, essa ideia do ingresso é fantástica, assim. sim. Além dessa ideia, assim, tem outras diversas que podem ser implementadas para ser para gerar dinheiro. Assim. O esportes é uma excelente fonte de receita, né? Uhum, Você pode fazer competições mediante uma entrada, pronto, você já arrecada um dinheiro, né? A sim. venda dos ingressos, o lançamento de produtos comerciais. Assim. Agora, a solução está no mercado digital. Você tem que Uhum. ampliar a É, questão de produtos licenciados para você fazer dinheiro e pagar os funcionários que devem estar passando dificuldade, pagar as contas que vêm, né, que continuam vencendo, uhum, com Covid ou sem Covid, as contas vêm, os boletos chegam, sim, né? Então não tem exatamente. muito. É, 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 eu acho assim que a, o erro filosófico da coisa é as pessoas colocarem o dirigente acima do clube. Esse é o Sim. erro. É isso que faz, talvez, as pessoas não contribuírem para o GT, não incentivarem incitar a palavra de ódio nas redes sociais, esse tipo de coisa, assim. Uhum, Esse tipo de coisa, assim, eu não pretendo ser esse tipo de político. Você é um outro tipo sim. de político. É, mas é uma pena, assim, mas é o que a gente tem. E essa coisa, essa política tóxica, acaba afastando as pessoas do Vasco, né? Sim. Acaba, acaba que muita gente boa poderia estar ajudando, mas assim, pensa assim, porra, vou me meter aí com um bando de cara que, porra, estão se matando aí, estão Exatamente. correndo atrás, mamando nas combalidas tetas vascaínas, assim, não a gente acaba passando uma mensagem muito ruim, né? Então, Uma mensagem e uma imagem, né, também, né? então o melhor jeito, cara, é você praticar. Praticar, tem que doar a cesta social, vamos doar a cesta social, vamos ajudar a solidariedade, é o que precisa. É isso que vai tirar o clube e as pessoas que estão em volta, os funcionários, de uma Uhum, situação ruim. Isso que é preciso. é. E tem que entender também, assim, porque a pergunta que eu te fiz era no contexto do seguinte: até que ponto uma pessoa hoje chegar e querer ajudar o Vasco é política ou é politicagem? Porque às vezes, assim, porque eu vi falando sobre ajudar o Vasco, tem áudios, tem vídeos do Campelo, ele alega isso, que a pessoa quer fazer para fazer política, politicagem em cima disso, né? E aí e bate um pouco nessa tecla de que você falou aí. Isso isso é um problema. Assim, não importa muito da onde vem. O Vasco precisa, cara. O Vasco É, precisa. Assim, pô, vamos lá, o candidato quer doar tantos materiais para uma obra lá. Deixa sim, doar. Assim. É político, ele está querendo fazer isso para se capitalizar? Sim, é verdade, tá. E daí? E daí, assim, é, o político vai passar, a gente vai passar, a benfeitoria dele vai ficar no clube, cara.
Não é, Exatamente. essa era uma visão particular do campeiro, né? A Uhum. gente, a gente conseguiu realizar algumas ajudas, assim, mas no silêncio, assim, a gente É. não, não faz, não faz muita propaganda disso, né? Toda ajuda, assim, ela precisa ser muito silenciosa. Assim. Eu mesmo, eu consegui um patrocínio pontual Uhum. para o Vasco. Assim, eu negociei lá, consegui um patrocínio e botei 6 dígitos dentro do Vasco. Assim. Eu não falei nada para Uhum. ninguém, assim, isso é perto, assim, né? Vamos embora. Uhum. O importante é que entrou um dinheiro para o Vasco. Assim. Então, essas Isso aí. coisas funcionam assim, mas poderia funcionar diferente, poderia ser, pô, poderia funcionar como um estímulo, né, para as Uhum. pessoas contribuírem, ajudarem, um Sim. reconhecimento, poderia ser de forma diferente. Então, não é. A coisa tem um. São idiosincrasias, né? Entendi. Bom, Horácio, agora eu quero a sua ajuda para a gente tentar entender um pouco como é que está o tabuleiro das peças, né? Você é presidente de um grupo e você pode me ajudar nisso aí pelo seu entendimento de Vasco. Vamos lá. Hoje existe, então, um lado que é a oposição, que eu acho que é a identidade Vasco, que é o casaca, que é o fursaca, correto? Correto. E aí você tem também o lado da Sempre Vasco e dos grupos que ainda estão com ele. Isso é oposição também, Também a oposição. só que não está junto com a identidade, né? Não acredito estarem juntos. É. E aí existe agora, então, vamos lá, desenvolve, existe a confraria, existe outros grupos que eu não sei se as pessoas gostam, mas é o que está sendo chamado de centrão do Vasco, né? E É nesse, sensacional. é, Eu faço parte desse centrão também, né? então, Eu acho assim, o centrão é uma coisa complicada, né? Porque se você for comparar com o centrão da política é, nacional, é é, isso aí, é um pessoal que se vende por cargos, assim, não é exatamente exatamente. isso. A gente saiu, assim, o centrão hoje está lá batendo a porta lá de Brasília, né? Uhum, Para fazer um sustentáculo político da situação. Nós não estamos fazendo isso, né? Nós não estamos querendo cargo, muito pelo contrário, a gente saiu. Assim, mas ao mesmo tempo, assim, nós não vamos fazer uma oposição. Tem muita gente já para tacar pedra no Vasco, para destruir, para difamar, assim. Não será não posso falar pelos outros grupos, mas eu posso falar do uhum, Vasco. Não é o carisma do Vasco do Povo, não será, não será. A uhum. gente não vai, nós não discutimos pessoas, nós vamos discutir ideias. Você até citou Isso uma aí. thread que a gente, beleza, assim, é normal discordar, mas nós não vamos chamar ninguém de aventureiro, ninguém de Isso. banana, ninguém de, Tem de aqui, ó, se você intelectual, até me de coisa nenhuma. permite, É, se você é, até me permite, tem um tweet seu aqui que eu até fiz questão de gravar e de copiar. Um equívoco costumaz que as pessoas cometem nas redes sociais é reagir contra o CPF e não a opinião. Existe uma diferença na retórica quando se fala: Horácio, suas ideias para o Vasco são uma bosta, do que opinar: Horácio, você é um bosta, né? Então eu acho que isso aí tem que ficar bem claro para a gente. Eu posso não sim, concordar com a sua ideia, mas eu não posso falar que você é X, é Y e tal, outra coisa, né? sim, isso eu nem exijo isso do torcedor, porque o torcedor ele é É paixão passional, pura, né? ele é É. apaixonado. Mas quando os agentes políticos não compreendem esse respeito, essa ética, né, do Uhum, relacionamento político, assim, porque, cara, assim, imagina, assim, eu quero frequentar o Vasco
daqui a... Eu tenho 44 anos. Se eu Uhum. tiver mais 44, vou ter 88, né? E com Uhum. 88 anos eu quero frequentar o Vasco, eu quero estar lá, encontrar os caras que sobreviveram a essa porra toda, a Covid e as outras enfermidades, junto comigo. É, Uhum. eu quero envelhecer com as pessoas que estão cerrando fileira comigo, assim, eu vou envelhecer com elas, eu vou frequentar a casa delas, eu vou Uhum. conhecer os filhos, as esposas, vamos fazer churrasco. É, e, porra, eu não quero ir para um lugar, para São Januário, para eu ter um constrangimento, assim, porque eu xinguei aquela pessoa, porque eu Sim. ofendi aquela pessoa, assim. Não, o Vasco não acaba agora, assim, eu não vou chamar ninguém de hipócrita, de safado, de ladrão, de aventureiro, de, porque eu quero andar dentro de São Januário com a cabeça erguida, sabendo que eu sempre tratei os outros Uhum. com respeito. Eu falo muito isso com os meus pares lá no Vasco do Povo. Assim. Então, Uhum. isso não é um valor meu, é um valor de todo mundo que está lá comigo. Assim, todo mundo concordou com isso, isso é uma coisa que está que é um valor de todos. Assim. Então, a gente não vai Uhum. fazer uma política beligerante, assim, criar Uhum. constrangimentos para a gente. Assim. São Januário vai ser um lugar de confraternização. Assim. A gente precisa discutir a política em busca das benfeitorias para o clube, não para É. uma disputa de espaço, esse tipo de coisa. Assim. As coisas vão. A gente vai passar, cara, e o Vasco fica, e é uma responsabilidade nossa também, né? É. É instituir Uhum. uma nova política, né? É fazer, parece que assim, o vácuo de lideranças políticas dentro do Vasco, né? Uhum. Ficou uma coisa complicada, né? Então, a gente precisa formar pessoas e agora, assim, o grupo está bem. Eu sou um dos mais velhos do grupo. Aham. É, é, as pessoas mais novas, assim, de idade mesmo, assim, elas vão carregar esse piano, assim. E eu vou ficar Sim. lá na bancada vendo ela trabalhar, e, se Deus quiser, aplaudindo o grande trabalho delas, assim, na social ali, Uhum. dando meu ingresso, e tá ótimo, assim, não quero me perpetuar como uma liderança política, como um feudo, ou uma coisa. Não tenho essa ambição. Assim, eu quero Uhum. ver eu chegar lá e saber quanto é que o Vasco vai ganhar. Assim. Minha dúvida Uhum. é saber se é de 2, 3 ou 4. Vamos embora. Esse que a gente quer, assim, né? Chegar Uhum. lá, tomar nossa cerveja, encontrar, bater papo com todo mundo, depois É. ir embora para casa feliz com a vitória. Isso aqui é o barato, É, assim, né? assim, eu corroboro total com essa sua fala, porque hoje, ainda mais hoje em dia, porque, por exemplo, a minha intenção, eu aposto com você que o pessoal aqui, principalmente capixaba, não te conhecia, entendeu? Mas eu aposto com você que muitos emitiram opiniões sobre a sua pessoa. E eu não sou a favor disso, entendeu? Então, por isso que eu faço essas lives. Só que as pessoas estão no modo hoje seguinte: eu vou chegar aqui e vou falar assim, cara, fiquei empolgado com o que o Horácio falou ontem. E então você vai votar no Centrão. Então você é Centrão, então eu vou deixar de seguir. Ah, você não presta, você. Sabe, eu não posso corroborar mais com a ideia de agentes políticos, porque eu apoio. E, na verdade, se você chegar aqui agora para falar para mim, o Vasco é um time que tem que disputar para não cair. Cara, eu acho que você vai estar errado. Agora, se você falar para mim, pô, o Vasco é um time que tem que disputar mundial. Lógico, Horácio, é isso que a gente quer, entendeu? Então as pessoas elas precisam diferenciar isso daí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, isso é uma coisa, você falou uma coisa importante, assim, né? Às vezes as pessoas acham assim, quem não é do grupo delas não presta, né? Isso. Isso não é verdade, né? Assim, Uhum. tem gente boa dos outros grupos, lógico, assim, e o esforço, aquilo que eu falei, assim, a gente tem que continuar o esforço de aglutinação, Sim. de convergência, de abaixar as bandeiras.
destruir esses muros, vamos construir pontes entre a gente, Uhum. transigir mais, porque é assim que a gente vai fazer uma política diferente. Isso aí. Então, assim, eu queria que você, se você pudesse sucintamente explicar para a gente como é que vai funcionar essa ideia aí do Centrão, quais são os grupos, quais são as colaborações dessa galera aí. Cara, o Centrão é o seguinte, né? Aham. A gente teve dentro da gestão uma convivência muito, muito profícua, já desde, por exemplo, com o pessoal da Desenvolve, com a Petrovasco, Uhum. com tudo. Esses 4 grupos trabalharam muito dentro da gestão, né? Uhum. O, e a coisa, a gente saiu, não saiu por fisiologismo, né? Quando saiu da Uhum. gestão, o motivo do Adriano era o meu motivo, do João Marcos. A gente, na verdade, nem fazia muito sentido a gente. Faz sentido a gente estar em grupos diferentes. Hoje a gente está, mas no futuro eu não sei se estaremos. Mas assim, a gente Uhum. tem uma afinidade muito grande. Assim, com o pessoal do Diego, Danilo, mesmo eles tendo apoiado o Horta lá, o Diego sempre Uhum. foi um grande amigo, sempre foi um cara fantástico. Uhum. É, o Danilo, pô, a gente sempre teve muita afinidade, muita afinidade. O pessoal do É, o Vasco Danilo ele veio Doido. aqui a Vitória assistir o jogo com a gente. Então, é, é, a gente ficou muito próximo nesses 2 anos de gestão. O pessoal da Petrovasco também, trabalhando Uhum. lá no patrimônio, a gente teve uma proximidade maior. Assim. Então, a gente começou a conversar internamente, a trocar ideias, e a afinidade foi sendo criada. A confraria, né, quando a gente saiu da gestão, né, o, a confraria também tinha saído da Sempre Vasco, né? Uhum. E o Vitor fez um trabalho fantástico com planejamento estratégico. Ele começou, né? O Uhum. Vitor tem diversos talentos, é um cara muito bem sucedido. Assim, talvez o maior talento dele foi reunir pessoas competentes para construir um planejamento estratégico. Aí eu Uhum. fui lá em São Paulo, o Vitor estava morando em São Paulo, eu fui lá em São Paulo um dia, eu e o Lucas, o associado nosso, a gente fez um bate-volta. Olha a loucura, né? Que é essa porra, né? É. A gente pegou o avião, foi lá, conheceu o plano estratégico lá. E foi Uhum. um trabalho muito bacana, muito bacana. Né? Assim, se você não conhece ainda, a gente vai apresentar para você e o teu time aí do Espírito Santo, Uhum. esse convite aí. Eu vou fazer uma live com o Roma segunda-feira. Então, mas o convite eu posso fazer. O plano já não é mais da confraria, o plano já é Agora de é todo. do. Ele já trabalhou, É, já é de todo, já é do Centrão. É, isso. eu tenho que levar essas coisas com bom humor mesmo. Assim, É, tem cara, que, porque eu não sei como é que eu chamo vocês, entendeu? a gente vai ter um nome. É. É, o, aí eu fui lá em São Paulo conhecer e o Vitor reuniu várias pessoas do mercado, assim, Uhum. gabaritados, assim, que podem, vascaínos, a quantidade de gente Uhum. vascaína que ele reuniu em São Paulo, assim, foi fantástico, assim, competentes nas suas profissões, assim, e ele fez Uhum. um plano, assim, muito bacana, assim, onde você enxerga o Vasco, né? E a Entendi. gente precisa é, agora a gente está fazendo o desdobramento desse plano. Né? Então, quando a gente saiu, o Vitor trouxe esse plano, falei, Vitor, assim, vamos conversar todo mundo. Assim, o Vitor quis, Uhum. também já tinha afinidade com o Adriano, com o Diego, então foi a coisa foi se formada dessa forma, assim, por afinidade, por uma discussão técnica de projeto, aquilo que eu falei antes, assim, a gente tá focado em ciência, não vão querendo nada muito fora da casca, nenhuma coisa
Uhum. uma coisa espetacular, né? Então, o Centrão foi formado assim. Então, a gente hoje, nós somos 5 grupos, né? O Uhum. Vasco do Povo, Confraria, o Vasco Tudo, a Petrovasco e a Desenvolve Vasco, assim, né? Uhum. E a gente, perdão, a gente está fazendo o trabalho, um Uhum. desdobramento, assim, 14 grupos de trabalho, várias pessoas trabalhando, e eu tô ajudando, estou na liderança aí desses Uhum. 14 grupos de trabalho. Daqui a pouco a gente vai começar a colocar as ideias. Assim, né? E são grupos de trabalho É. diversos: marketing, responsabilidade social, inovação, Uhum. governança, reforma do estatuto. Uhum. Tem gente pra caramba trabalhando, 80 pessoas trabalhando. Assim. É Uhum. importante assim, que 80 pessoas estão fazendo parte de um processo de mudança, de transformação do Vasco, assim, né? Estão querendo Entendi. contribuir, estão prestando o seu capital próprio, assim. Esse é o tipo de união que eu nunca vi. Assim, então, o Centrão, ele não está se unindo para derrubar um candidato, para derrotar um outro, porque se entrar um outro candidato, ferrou, assim, o Vasco vai acabar, vai ser uma hecatombe. Não, a gente Uhum. está fazendo um trabalho técnico, propositivo. Esse plano estratégico ele será uma bússola nossa, né? Vai ser uma Uhum. ferramenta de gestão. Ao que a gente aprendeu com o exercício de 2019 que certas coisas não podem acontecer mais no Vasco. Não podem, Sim. de forma Não, alguma. Né? exatamente. Tem certas coisas assim. Então, seja lá quem for o candidato, vai ter que comprar o plano. Se o candidato não comprar o plano, ele não será o Uhum. candidato. Assim. Ele É. não pode ser quem for. É, o candidato vai comungar com aquilo ali, vai abraçar os projetos que ali estão. A gente está fazendo toda a avaliação financeira dos projetos, dos dobramentos, Uhum. e a gente vai transformar isso em, em material de campanha. Sim. Em alguma hora a gente vai divulgar essas coisas aí. Mas, por enquanto é hora de debate, não é hora é hora de preparar, estudar, meter a cara, não é hora da Isso aí. gente fazer Eu campanha. acho, eu acho muito importante essa questão do debate das ideias, né, dos projetos, de colocar o Vasco à frente de qualquer pessoa, entendeu? De qualquer ego, de qualquer situação. Outra coisa, vocês já têm um cronograma assim de vamos começar a falar de candidato à presidência, de projeto? Vocês têm alguma ideia disso aí já? Cara, a gente vai mapear esse cenário. Esse eu tenho muita dúvida ainda se é hora da gente começar a falar de campanha, Uhum, começar a falar de candidato, se a hora é essa agora, ou se é a uhum, hora da gente talvez contribuir mais para as questões do Vasco, né? sim, Mas eu acredito aí, cara, que acho que a partir do meado de julho já seja junho, já seja a hora certa de começar a botar o seu bloco na uhum, rua. A gente não entendi. pode. É, a gente sabe que tem toda essa pandemia, a gente está preocupado com a situação do Vasco atual. A gente não pode ser. É, a gente não pode só pensar no futuro e esquecer que o presente está passando a necessidade, né? Que o Uhum, presente precisa de socorro, né? Então, e a gente tem que olhar para o Vasco agora, socorrer, participar dessas ações, comprar ingresso, dois, dar uhum. de presente para quem quiser. Eu fiz E, isso. mas, assim, isso não impede que isso não pode ser uma coisa conflitante com as discussões de propostas e trabalho. Uhum, Eu acredito que entendi. a meados de junho está ótimo. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. No atual cenário político, como é que você enxerga? Você enxerga que os seus grupos, eles podem se alinhar com esses lados que existem ou de forma alguma? Como é que você vê esse pensamento assim?
Olha, eu sei que tem grupo que não vai querer a gente, naturalmente, né? Que não Aham. vai querer. Tá. Tem grupo que está mais preocupado assim, já em me difamar a gente que saiu da gestão do que Tinha quer até o uma nosso mensagenzinha apoio, ali, né? É. né? Então tem gente que não quer muito, assim, mas a conversa sempre existe, cara. Assim, Uhum. a conversa em torno ela precisa existir para que não tenha uma precipitação no julgamento. Você tem que entender o que a pessoa, o que o candidato se propõe Uhum. e, e a gente vai nessa linha. É Entendi. essa linha que é lógico que a gente vai conversar com todo mundo, assim, fechar uma aliança, outras coisas, assim, a gente precisa trabalhar bem no. Por quê? Assim, Entendi. é, vai ter que algumas arestas vão ter que ser aparadas, vão ter que ser com alguns pontos de divergência ideológica vão ter que ser trabalhados e vão ser superados, se Deus quiser. Entendi. Porque, por exemplo, uma dúvida que eu tenho no atual cenário político é que, já até falamos sobre isso, eu acho que ninguém governa sozinho. E eu tenho visto, assim, vamos falar de um candidato, assim, nós temos hoje o Fred Lopes, o Levin, o Luiz Manuel, né? Eu acho que são os únicos que se intitularam candidatos à presidência do Vasco. Só que, por exemplo, eu vou falar do Levin. Eu não vejo grupos associados à pessoa do Levin. Você só vê ele falando na pessoa dele. Então, assim, já que vocês têm muitos grupos, aí eu queria que você me desse sua opinião sobre o candidato, se você quiser falar sobre as ideias dele, você que trabalhou lá, se é possível esse monte de coisa e se seria uma possível união entre vocês. Olha, o Leve nunca me procurou, não. Uhum, Nunca me procurou para conversar. Procurou outras pessoas, procurou talvez o Adriano, procurou o pessoal do Vasco Futuro, né? uhum, O Leve, ele tem uma linha, um discurso de linha, um pouco diferente do nosso, né? Um carisma uhum, diferente, assim, né? Hoje ele uhum. acabou anunciando o Yaya Touré, né? Isso. O Yaya Touré, pô, ele confirmou, é verdade, o Yaya Touré falou, vai dar Vasco, gravou o vídeo. Eu vi lá, pô, isso é uma notícia legal? Pode ser, pode não ser. Por que Uhum, pode não ser? A que custo? A gente sabe qual é o custo? É aquela coisa assim, entendi. eu como torcedor, eu vou resgatar um papo que a gente teve aqui, talvez na primeira parte do live, né? A Aham, gente não pode, nós políticos, a gente não pode tomar decisão só na emoção. Pô, tem um cara do gabarito do Yaya Touré do Vasco, seria ótimo? É. Porra, é um cara engajado em causas sociais, um craque dentro e fora do campo, né? É um cara que, uhum, pô, tem uma marca vinculada ao Vasco, seria maravilhoso. Mas não está claro quem é que vai bancar essa conta. O Vasco uhum, tem uma porção de dívidas aí. A gente não sabe como é que vai ser essa questão do público em São Januário, né? Como é que as uhum, pessoas têm os seus sócios torcedores, as pessoas estão perdendo o emprego, né? uhum, Como é que, se é o caso de você entrar numa coisa dessa, numa ideia dessa, num projeto desse, qual é o sustentáculo financeiro? Assim, não estou eu vou pagar do meu bolso. Aí, porra, a ideia é do caralho. Pronto, trouxe o uhum. Yaya Touré. Mas assim, quem vai pagar é o Vasco. O Vasco vai pagar como? Porra, não sei. Não Entendi. está claro isso. Então, assim, Uhum, aquilo que eu estava falando, a gente não pode tomar decisões, nós políticos não podemos uhum. tomar decisões com base na emoção. Nós não temos direito de errar. Nós não Sim. temos Não direito temos de. mais tempo para isso, né? Eu não vou querer que o Vasco dê 300 milhões aí, igual o Cruzeiro, Uhum, sem ter condição de pagar. Assim, não pode ter. Eu vejo com relativa preocupação, assim, isso, as coisas, como isso vai ser pago, de que forma, assim, eu me preocupo, assim, uhum, pode ser uma coisa boa, pode não ser, pode não ser. uhum. Então, esse é o ponto.
Alguém tá falando que o Horácio, tu é de Manaus, meu conterrâneo. Não sou de Manaus, não. Eu gosto muito de Manaus. Já tive lá 4 vezes, assim. Eu adoro Aham, aquela cidade, assim. Já fui a trabalho algumas vezes. Tenho um irmão aí que mora aí. Fui no uhum, casamento dele aí. entendi. Manaus é vasto pra cacete. Eu espero que vocês estejam bem aí, que o bicho tá pegando aí, né? É. Um É, abraço e aí. aí, Horácio, funciona daquela coisa assim, o seguinte, é aquilo que nós conversamos. Quando você faz uma crítica a algum determinado pessoa ou tipo de contratação assim, você infelizmente vai receber aí também críticas, né? Então, isso é a questão do Claro. debate. Não, o rapaz aqui tá dizendo aqui, eu tô equivocado, falar que não tá claro. É, Fui procurando, então é do jogo, vamos embora. é. O Carapê tá falando que você é um dos maiores nomes da política vascaína. O Carapeta é meu camarada, assim, meu irmão, companheiro Uhum. de trabalho e companheiro de Vasco, assim, de arquibancada, É. gente finíssima. E por exemplo, eu ia te falar, quando você falou da Petrovasco, por exemplo, a Petrovasco foi um grupo que abraçou muito o Espírito Santo aqui, né, na pessoa do Paulo, né, Paulo Alves, lá do Patrimônio, que grupos de apoio na eleição passada, que eles eram da Sempre Vasco, né? Então acabou que ficou essa amizade e a gente tem uma participação muito boa da galera da Petrovasco. Fiz muitos amigos lá, o Aragão, a Marcato, né? Tem também o Catugi, então uma galera muito massa na Petrovasco. A gente tem essa proximidade aí. Não, é um pessoal fantástico, né? O Aragão tá com a gente, tá no. Ele coordena o GT de governança e compliance, é um cara fantástico. O Paulo não está com a gente, o Paulo ainda é funcionário do clube, então ele está fora da Uhum. política, mas o Paulo é um grande amigo, assim, grande Aham. cara, muito de- gosto É. muito do Paulo, assim, é, tenho saudade de todos aí, de estar com eles aí pessoalmente nos Nossa, nem jogos. fala. Ver a questão de jogos, do Vasco, de tudo isso daí. Assim, minha última pergunta aqui é uma pergunta meio complicada, porque envolve paixão, né? E aí eu separei porque eu sei que você gosta disso aí. E aí, vamos lá. Beatles, Led Zeppelin. Vamos falando para mim o top 3 de bandas do Horácio aí. Pô, top 3 de bandas, assim, cara, eu amo Beatles, eu gosto de diversos tipos de música, mas para mim, embora no coração é Rush, trio Rush. canadense. Eu gosto Aham. muito de Gênesis, rock Gênesis. progressivo inglês, assim, maravilhoso. E Aham. King Crimson. King Crimson também, rock progressivo inglês, Aham. fantástico. Assim. Hoje são minhas 3 preferidas. Amanhã pode ser outra coisa diferente, assim, mas É. Assim, eu tava acompanhando, eu comento as suas postagens de música direto lá, faço as minhas listas também. E eu me amarro nisso aí. Música pra mim é muito irado mesmo. é um vício. Eu adoro, eu adoro. É. Irmão, eu acho que esse papo contigo foi esclarecedor. Queria te agradecer sua atenção, sua disponibilidade aí. As portas aí Valeu, estão sempre abertas. foi um Manda um recado prazer. para a galera do Espírito Santo aí, entendeu? Então, o pessoal aí de Espírito Santo, porra, vamos chegar junto. Uhum, Vou fazer o convite aí para todos vocês aí, vou combinar um dia com o Tiagão, a gente vai fazer uma apresentação aí do nosso plano estratégico aí para vocês. É, uhum, não está pronto, mas não tem problema, assim, porque uhum. é importante a opinião de vocês, assim. Nenhum plano estratégico vai estar hermeticamente fechado, mas vai ter a possibilidade de vocês colaborarem, né? Ó, nós temos Com, 15 segundos, hein? Oi? 15? Tem 15 Então, a segundos. oportunidade de vocês colaborarem com isso, opinar, a gente não vai dispensar essa ajuda de vocês. Vamos agendar aí, aproveitar agendar uma data aí e a gente volta a conversar aí